Olá, meu nome é Dmitry Margudi, eu estou cursando a disciplina de Eletrônica Industrial com o professor Dr. Flávio Serrão Gonçalves na Unesp Campus Sorocaba. Ele propôs esses dois exercícios para que servissem como forma de recuperação continuada, né? Para o primeiro exercício, ele coloca que seja um conversor monofásico, mostrado aqui na figura 1, composto por um diodo de potência D, sendo alimentado por uma fonte de tensão puramente senoidal, no caso Vôt, apresentando um valor eficaz de 220 e frequência de 60 Hz. No caso, ele definiu o Vôt aqui e falou que a nossa resistência vai ser o dígito 6 e o dígito 7 do nosso RA, mais 5,5 ohms, e a nossa indutância vai ser o dígito 8 e o dígito 9, mais 35 mA. Se a gente substituir os valores, a gente tem esses valores novos aqui, né, tanto para resistência quanto para nossa indutância, e a gente pode começar a fazer o exercício. Para o item A, ele pede para que a gente determine o ângulo de extinção da corrente beta e adote o erro máximo permitido como 0,01. Quando ele define esse erro máximo, ele já deixa implícito que ele quer que a gente utilize o método da bissecção para calcular o ângulo beta. Como a gente não tem nenhum ábaco, a gente vai ver que na hora de calcular o método da bissecção, a gente começa nos dois extremos, 0 graus e 360 graus, e para calcular esse ângulo beta, a gente pode utilizar essa equação aqui, sendo que o ângulo φ vai ser definido por essa outra. Se a gente substitui os valores nas equações que a gente vai chegar que o φ ele vai ser de igual a aproximadamente 46,54 graus. Nesse caso aqui, eu faço uma pequena conversão para radianos, que vai ser mais útil no futuro. Substitui os valores na equação que a gente tinha e a gente pode começar a fazer as interações. Lá pela oitava interação, a gente vai ter o valor máximo de erro permitido alcançado, sendo 0,02 o resultado que a gente obtém com 226,40 graus. Então a gente assume que o beta vai ser igual a aproximadamente 226,40 graus. No caso da B, ele pede para que agora, tendo em vista o beta, a gente esboce as formas de onda, tanto para tensão na carga, quanto para tensão no diodo, quanto para corrente na carga. Aqui eu esbocei, que seria a forma de onda, né, para tensão na fonte, que é a puramente senoidal, que a gente pode utilizar de forma como uma referência, né. Para tensão na carga, a gente vai ter que ela vai seguir basicamente o mesmo caminho do que acontece na fonte, com a diferença de que ela vai demorar um pouco mais para se extinguir por causa da extinção da corrente também ser atrasada, né? Isso é gerado através do indutor. No caso, como a gente já tem o beta de 226,40 graus, a gente faz essa conversão para radianos, então ele fica 1,26 π, a gente coloca aqui e a gente observa esse atraso na extinção da tensão também por causa da corrente. Para calcular essa tensão máxima que ele obtém com o ângulo beta, né, a gente pode colocar aquela mesma equação que ele tinha colocado para definir a tensão, e a gente substitui o ângulo ômega-t pelo beta, a gente vai obter que a tensão máxima que ele obtém com o beta vai ser de 159,31 raiz de 2 volts. No caso, seria a tensão de pico reversa aqui, né? Para tensão no diodo, o que acontece é justamente o contrário do que acontece aqui na carga, porque ele vai ativar quando a carga não, no caso ele vai demorar para se extinguir um pouco mais, então ele vai para ele começa, né, em 1,26 π e termina em 2 π. No caso, para o esboço da corrente, né, na carga, o que a gente vai ter é que ele começa em 0 e ele só vai se extinguir em 1,26 π, porque o beta é o ângulo de extinção da corrente. Para a gente calcular a corrente de pico, a gente tem essa pequena fórmula aqui, onde V0 raiz de 2 sobre R, e a gente substitui o V0 para a tensão que a gente tinha calculado com o beta. A gente vai chegar aqui a corrente de pico de 12,87 amperes. Agora, para o item C, ele pede para que a gente utilize as definições de valor médio e valor eficaz e determine a tensão média na carga, no caso, o VL average ou VL médio, e as correntes média e eficaz no diodo. Então, o ID average ou ID médio e o ID RMS ou ID eficaz, né? Aqui, para começar pelas tensões, a gente tem essas equações de definição. A gente pode substituir na questão da tensão média os valores que a gente já tem. No caso, o período total vai ser de 2 π, igual a gente tem aqui no gráfico, e a integração ela vai ser feita de 0 a 1,26 π, porque 1,26 π é o valor de beta. No caso, a gente vai calcular a área por debaixo dessa onda aqui. Se a gente substituir os valores que a gente tem, a gente vai chegar que a tensão média na carga, no caso, vai ser de aproximadamente 83,41 volts. Agora, para a gente poder calcular as correntes, a gente pega aqui as equações de definição, né, para que não tenha nenhuma perda de conhecimento nesse meio. A gente faz as substituições dos valores que a gente tem, a gente vai chegar que a corrente média no diodo é a mesma que a corrente média na carga, né, por causa da topologia do circuito que ele apresentou. No caso, se a gente calcula, a gente vai chegar em aproximadamente 4,76 amperes. Eu fiz de outra forma aqui para tentar fazer um tipo de prova real, como vocês podem ver. Seria o cálculo por debaixo dessa onda aqui, respeitando os mesmos limites que a gente tinha colocado anteriormente, e a gente tem o mesmo valor. Para o caso da corrente eficaz, a gente faz exatamente o mesmo processo, substitui os valores dentro da equação de definição, e a gente chega que a corrente eficaz no diodo é a mesma da carga, e ela é igual a aproximadamente 6,4 amperes. Agora, para calcular o fator de potência no item D, a gente sabe que o fator de potência é basicamente PA sobre S. A gente pode fazer essa continha simples aqui, onde o PA vai ser R vezes ILF, né, a corrente média, a corrente eficaz na carga ao quadrado vezes o R, e o S sendo V0, no caso 220, vezes a corrente eficaz na carga também.
A gente tem esses dois valores e a gente chega que o nosso fator de potência é de igual a aproximadamente 0,5, né? A gente pode conferir esses valores no aplicativo, no caso, o aplicativo que o professor disponibilizou para que a gente pudesse validar os nossos resultados na matéria, né? E os resultados, eles são muito próximos do que a gente obteve na simulação. Então, provavelmente está tudo certo. No caso do item 2, a gente tem ele pede para que a gente faça, do exercício 2, né, ele pede para que a gente faça uma comparação entre o tiristor SCR, o transistor bipolar de potência TBP e o MOSFET, justificando as afirmações. Para a gente começar, a gente pode colocar, né, aqui todos os gráficos volt-ampere, né, para que a gente pudesse começar a fazer essa comparação, e tem toda uma explicação mais detalhada sobre isso, mas para efeito de rapidez aqui no vídeo, eu fiz um pequeno resumo. No caso, a gente vai definir que o SCR ele é ideal para alta potência e baixa frequência. Ele tem um controle por corrente de gatilho e ele tem um circuito de comando simples. Já o TBP ele é adequado para frequências moderadas a altas, ele tem controle por corrente contínua, e a complexidade do circuito de comando é de certa forma moderada. Já por fim, para o MOSFET, a gente tem que ele é excelente para altas frequências, o controle muito eficiente por tensão, e o circuito de comando dele é simples e eficiente, né? Então, eu acho que isso consegue resumir bastante o que ele tinha pedido aqui no exercício 2. É isso. Muito obrigado. Até mais.